Uma aldeia passava por um fenômeno natural doloroso, uma seca, que secava os poços e acabava com as reservas, pouco a pouco. Foi quando um dos membros, prevendo o fracasso total, a morte, resolveu convidar os membros mais fortes da aldeia, ou que assim se pareciam, para fazer uma jornada em busca do líquido precioso para a vida, a água. Primeiro recolheu nomes dos que se alistaram para a tarefa. Depois recorreu à análise a fim de tirar 10 nomes. Após a escolha, a reunião e os preparos para o caminho na longa jornada que iam trazer. Nos primeiros 7 dias de jornadas, 3 companheiros sentiram a saudade de suas famílias e resolveram voltar. Passado 14 dias de jornada, mais 3, achando que iriam morrer de qualquer forma, resolveram parar ali mesmo e ficar aguardando o final que achavam que era indubitável. Assim se passaram 21 dias de jornada. Com a diminuição da água e do alimento e com o aumento do cansaço, levou ao perecimento de 2 companheiros no meio da jornada. Agora eram só 3 companheiros na meta que lhe foram ainda para ser alcançada. Mas a tristeza, o medo, a falta de fé em si mesmo começou a afetar os companheiros. Depois de uma luta muito triste da sua procura, chegando numa noite cheia de dúvidas, 2 companheiros chegaram a uma conclusão: que seus objetivos eram outros. Eram de viver a vida e salvar a quem? A ninguém. E resolveram buscar um outro caminho para saciar a sede de suas necessidades. O companheiro que coordenava a jornada ficou triste pelo abandono dos demais e, olhando para si mesmo, descreu do futuro. Pensou: como agora, sozinho, iria alcançar aquele líquido tão precioso para a vida? Deitou a sua cabeça numa pedra e pôs-se a descansar. E ainda na sua mente ficava a pergunta: como farei para alcançar a minha meta? Neste momento lhe apareceu um espírito amigo, que lhe chamou pelo nome e lhe disse: a água da vida só se alcança com a força do trabalho e da renúncia. Então o companheiro fez uma pergunta ao espírito amigo: não entendi, como isso? Novamente o espírito amigo lhe disse: acorda e vê em tua volta. Num sobressalto, o companheiro despertou. Para o seu espanto, viu que ao longo do caminho antes seco, árido, desolador, onde haviam percorrido, havia uma exuberante floresta, que havia crescido devido ao suor e às lágrimas dos jornadeiros, e entendeu que a vitória só se alcança com trabalho e renúncia. Esta história reflete muito sobre o trabalhador espírita, que busca o líquido precioso para a vida, que é a verdade. Nesta caminhada, muitos são chamados, mas poucos chegam ao final, pois encontram muitas dificuldades que trazem em si mesmos. A vida material é uma luta contínua e seca, e muitas das vezes dolorosa para o espírito em evolução. Depois da escolha do grupo, vem a partida na procura dessa verdade, que está em si mesmo. Os primeiros membros do grupo resolvem voltar e viver a vida sem responsabilidade, sem obrigações, longe do processo de reforma. São aqueles que virão os argumentos da saudade de suas famílias e abandonam a meta. Os segundos são aqueles que acham que nada vale o sacrifício de mudar e que a vida é só isto, que se deve ficar à espera da conclusão da mesma, que não se deve ter responsabilidade, se tudo é assim mesmo. Estes são os companheiros que resolvem ficar ali mesmo e aguardar o final. Os terceiros são aqueles que, ao sentir as dificuldades, o cansaço, a luta, cansam, param e perecem diante de si mesmo. Estes são os companheiros que fraquejam no meio da jornada. Os quartos são os companheiros que pressionados pelas famílias, pelos amigos, pelos contrários, e não têm certeza de seus objetivos, sem fé, com medo, resolvem seguir um outro caminho ainda mais fácil. A verdadeira descoberta do companheiro
é que, quando em luta, em trabalho, em renúncia, o seu esforço, o seu suor e as suas lágrimas servem de elementos necessários para semear uma nova forma de viver. Toda jornada é vitoriosa. Nasce do nosso dever no trabalho e na renúncia.